Meus irmãos, bom dia. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui na igreja e também os que porventura estiverem nos vendo pela televisão, pelo YouTube. Eu quero agradecer o convite que a diretoria da UPH fez e queria então dizer que eu sou a pessoa menos qualificada para fazer essa palestra de hoje, porque eu sou um aprendiz da oração e da vida devocional como vocês. E eu me identifico muito com essa questão, justamente porque oração e vida devocional são atividades do ser humano, não é? E essas atividades precisam fazer parte do cotidiano do ser humano, porque ele foi criado assim. Ele foi criado para ser uma pessoa devocional, para ser uma pessoa espiritual. Isso está visto claramente no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. E eu queria dizer que esta fala de hoje vai ser daqui para lá, e não de lá para cá. Porque de lá para cá, a nossa posição reformada é muito simples. Vamos abrir, é um preâmbulo da palestra, não é a palestra. Vamos abrir em Isaías, o capítulo de número 55. Os versos 6 até o verso 11. E o texto diz assim, eu falei do 6, né? Do 6 ao 11. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quer dizer, do seu lado, faça oração, busque. Deixe o perverso o seu caminho e iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E aí começa toda a atribuição do Senhor. Diante da oração, o que é que ele faz? Ele exercita a sua misericórdia. Ele olha a pessoa que busca com misericórdia. E depois disso, ele é rico no perdão. Ele tem condições de tratar do quebrantado. Ele resolve isso. Mas o texto diz que os pensamentos de Deus, os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele está falando para um Israel que se desvirtua, um Israel que muitas vezes adquire deuses falsos, que vive olhando para o vizinho e copiando a fé do vizinho. E ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em outras palavras, Deus não trabalha do mesmo jeito que nós. Deus não tem a mesma perspectiva que nós temos. Nós olhamos a nossa história, imaginamos um futuro, porque não conhecemos o futuro, e
agimos assim em função dessa nossa expectativa, enquanto que Deus, para Deus, tudo é real. Todos os fatos são reais. O coração das pessoas para Ele é real. A forma como as pessoas o procuram é real. E Ele conhece e planeja o futuro. Então, do ponto de vista dele para a gente, existe toda uma forma dele de receber as orações e de tratar das orações do jeito que ele planeja a história. Ok? Nós temos que pensar nisto, que Deus é soberano e que Deus não muda de ideia, porque a visão que Ele tem é de 360 graus. Enquanto que nós é que somos alterados pela oração que fazemos. Nós é que somos aproximados, nós é que somos tratados e chamados para a convivência com Ele. Então, Deus permanece centrado no centro. E o trecho diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Ainda que Deus responda a minha oração do jeito que eu pedi, ou negue a minha oração do jeito que eu fiz, ou me mande esperar, aquilo que Ele determinar não volta vazio. Sempre vai ter resultados. Bom, vamos para o Novo Testamento, ainda falando de lá para cá, e nós vamos para Romanos, o capítulo 8, porque eu gosto muito disto, porque o próprio apóstolo Paulo se humilha diante do processo da oração. E no capítulo 8, ele vai dizer, lá a partir do verso 24, por exemplo, até o 27, ele diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do ponto de vista da oração, a oração seria uma atividade que nós fazemos na esperança. Estão percebendo? Porque nós fomos salvos na esperança. Nós fomos salvos na esperança, e é dentro desta salvação e esperança que nós oramos. E aí, o que a palavra nos diz é que o Espírito de Deus, ele está falando aqui do Espírito de Deus, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. O que é interessante, o apóstolo Paulo diz que ele não sabe orar como convém. A gente reputa o apóstolo Paulo como uma das colunas do cristianismo, e ele diz que não sabe orar como convém. A gente sabe? O ser humano contemporâneo sabe? Os grandes homens de oração sabem? Não, de lá para cá existe uma assessoria de Deus para a oração. Mas não é só isso. O texto diz que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Além da nossa oração, tem uma outra. Além da nossa oração, tem o trabalho do Espírito Santo junto ao trono.
E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então eu posso orar sobre um determinado assunto e o Espírito do Senhor canaliza de maneira adequada o que eu preciso receber. Porque eu não sei orar como convém. É muito interessante você olhar dessa perspectiva o exercício da oração, porque é confortante saber que você vai se colocar diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, e as suas palavras podem ser inadequadas. A sua forma, a minha forma de falar com Deus pode ser de maneira fora dos pensamentos dele, fora dos caminhos dele. E compete ao Espírito Santo fazer a correção do curso dessa oração. E quem sonda o coração sabe qual é a vontade, sabe qual é a mente do Espírito, sabe qual é a vontade de Deus. E é por isso, então, que muitas vezes, quando a oração está combinada, quer dizer, eu falei exatamente o que o Espírito Santo vai falar, não é? Aí há o encaixe da oração, mas eu fico imaginando o Espírito dizendo para o Pai com gemidos inexprimíveis, o que ele precisa é disso e não daquilo que ele está pedindo. Corta, não é? Corta, ele está falando asneira, corta. Mesmo que sejam palavras lindas, mesmo que sejam palavras bem articuladas. E há uma coisa interessante, quando de lá para cá, várias vezes esse testemunho é apresentado nas Escrituras, inclusive por Jesus: esse povo honra-me com os lábios. Existe uma retórica na oração. Jesus contou a história do fariseu que foi ao templo orar e ele tinha uma retórica. Eu sou demais, eu dou o dízimo, eu faço jejuns, eu faço tudo o que o Senhor quer. Só que Deus olhou mais fundo e não justificou aquele homem. A oração dele não valeu nada. Então, de lá para cá, Deus não muda, Deus é mais alto do que os nossos pensamentos e Deus gerencia esse departamento chamado oração. Esse é um aspecto que nós temos que olhar. Agora nós vamos olhar daqui para lá. Você pode ver aí pelo quadro que existem posições de oração, cultos diferentes, e o que está acontecendo aí? Todo mundo, à sua maneira, está invocando, está buscando o transcendente. Se eu ficar aqui, atrapalha, Magno? Tá bom. Todo mundo ali está buscando o transcendente, de maneira que oração é uma coisa universal, vamos dizer assim. Até a pessoa que não professa religião nenhuma, busca pelo transcendente, busca adquirir respostas para coisas dos seus anseios. Então, faz parte. Entretanto, nós que somos cristãos, nós somos canalizados para a pessoa de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Nós não aceitamos, sob nenhuma hipótese, a mediação de nossos irmãos do passado que professaram a fé cristã e que tiveram na sua vida atos bonitos, porque, afinal de contas, eles não são os legítimos representantes da divindade para isso. Jesus Cristo diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está fechada a porta para as inúmeras religiões, os credos que existem por aí, e as orações que são feitas para estas divindades idealizadas pelo ser humano não existem verdadeiramente. São fruto da imaginação humana. Essa é a posição do cristianismo. Quando nós falamos de oração e vida devocional, nós temos que nos identificar então com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, requer que a gente o conheça, que a gente conheça Deus, que a gente creia em Deus, que a gente ame a Deus, que a gente espere em Deus, que a gente seja amigo de Deus, como Abraão foi, seja confiante na providência de Deus e seja dependente da sua pessoa. Está dando para ler? Essas coisas compõem o arcabouço da vida cristã, não é? Outro dia a gente estava conversando lá em casa e eu perguntei para o meu amigo: quantos amigos você tem? Aí ele pensou um pouco e disse assim: eu devo ter... Você respondeu, Magno, quantos você tinha? Você não respondeu. Ele não respondeu quantos amigos ele tinha. Aí eu fiz uma segunda pergunta para ele. Nesses amigos que você está pensando, você incluiu Deus? Ele disse: não. Eu faço a pergunta para você: quantos amigos você tem? Dá para contar na mão. Pessoas que você se abre, pessoas que você fica completamente livre, desembaraçado, não tem problema nenhum se falar alguma coisa, rapidamente a reconciliação acontece, está tudo bem, mas nesses amigos você inclui Deus? Pois é, para a gente fazer oração, a gente precisa ter a compreensão de que Deus é Pai, de que Deus é Altíssimo, de que Deus é soberano, que Deus é juiz, que Deus é isso, mas que Deus é Pai, Abba Pai, Paizinho, e nosso amigo. E eu queria que você parasse agora e fizesse um exercício mental, se você não fez isso ainda chame a Deus de meu amigo. Senhor, Deus Altíssimo, Tu és meu amigo. Tu és uma pessoa admirável, que tem tempo para mim. Tu és uma pessoa maravilhosa. E o Senhor gosta de mim. O Senhor me ama, o Senhor tem disposição de me ouvir, o Senhor tem disposição de se alegrar comigo, o Senhor tem disposição de me corrigir, de me dar presentes. Não tem uma hora que o Senhor durma, o tempo todo o Senhor está acordado e olhando para mim. O que eu fiz para merecer isso? E a resposta vai ser: você não fez nada, você é um miserável, você é um cretino, um imbecil, um pecador, mas eu te amo tanto, que pelo sangue de Jesus Cristo eu justifico a você, e eu te trago para o meu seio, e você é meu filho, e eu vou lutar por você, por tanto tempo quanto for necessário, até que eu mesmo te redima de vez e te ressuscite o corpo. Tudo isso que eu estou falando, gente, não é da minha imaginação, está baseado na Escritura. Vamos falar então um pouco de oração daqui para lá. E eu tomei a liberdade de usar um esboço de um autor chamado W. Herschel Ford, de Sermões Simples na Oração.
Eu gostei desse esboço e eu estou usando. Primeiro de tudo, ele coloca o que a gente ganha por ser uma pessoa cristã. Bom, a gente pode conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e ler o que Deus revelou para a gente. Isso é importantíssimo. A gente pode vir aqui à casa de Deus e a gente pode receber uma mensagem bíblica orientando a nossa vida a respeito do que Deus quer de nós. Então a gente precisa orar sempre pelos pastores para que eles tenham o que falar, né? Vocês orem por mim para ver se eu aguento até o fim dessa palestra, não é? A terceira coisa é compartilhar da comunhão e da fé do povo de Deus reunido em comunidade. Nós não somos assistentes, nós somos participantes. É diferente. É muito diferente. Uma vez eu fui num culto e tinha oração de adoração, oração de confissão, oração de louvor, oração de exortação, de intercessão, oração de dedicação. 5 orações no culto. O pastor fez todas. O culto foi dele. E o culto é da congregação, não é dele. Ele é o dirigente da liturgia. Ele é o condutor da liturgia, mas a adoração é de todo mundo. E cada um, de acordo com o Espírito da Escritura, entra com os seus dons, com os dons que Deus deu, exatamente para que a gente tenha o culto de todos. Essa contribuição, essa amizade, esse tempo passado ali, na conversa, na troca de experiências, é fundamental para a gente. Outra coisa, compartilhar a experiência com pessoas que não são crentes. Nós somos homens do reino. Nós temos a palavra de Deus nos nossos corações. O apóstolo Paulo diz que sabe, o Deus que disse assim, haja luz e houve luz, é o mesmo que disse isso para o nosso coração. O nosso coração foi iluminado com a graça de Deus. E ele diz assim, mas esse tesouro está em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Só que nós somos aqueles que têm a possibilidade de transmissão para os nossos colegas de trabalho, para os nossos familiares, da experiência de viver com Deus, não é? E uma coisa que o Ford coloca, que eu achei muito interessante, nós somos do exército que jamais será destruído, e será o único vencedor na história humana. Nós pertencemos ao exército do Senhor. Mas ele diz que o privilégio maior que a gente tem é estar na presença do Senhor pela oração, porque quando a gente ora, a gente atravessa o Santo dos Santos, aquelas cortinas todas que havia no templo, a gente atravessa aquele espaço, a gente vai para onde estaria a arca do concerto, o lugar que o sumo sacerdote poderia entrar, nós entramos. E nós experimentamos vivenciar o calor do próprio Deus quando a gente está em oração. O radiador está vazio, né? Obrigado. Eu tive gripe essa semana. Então é assim. Quais são os poderes disponíveis para os crentes? Os crentes são nova criatura. Isso significa que a gente está despertado espiritualmente para viver na convivência com o Senhor. Há um texto dos Salmos que diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E a pergunta que eu faço é a seguinte: nós somos íntimos de Deus? A gente abre o coração, a gente
ou a gente tem um cerimonial. Bom, agora eu vou fazer oração. Não tem esse período, não. A gente, na verdade, é íntimo. A gente está na rua, a gente está falando. Eu tive um colega que dizia assim, olha, no tempo que eu era vendedor de porta em porta, eu parecia um louco. Porque eu chegava diante da porta da casa e eu dizia assim em voz alta, meu Pai Celestial, eu estou na frente da casa de fulano aqui, ajuda a vender esse negócio. E aí, quando vendia o negócio, ele saía e a pessoa ficava olhando da porta e ele dizia assim, louvado seja o Senhor, ó Deus, que coisa maravilhosa o Senhor fez na minha vida, porque acabou de me dar recurso para o mês. Hoje em dia a gente vê pessoas falando no celular, né? Só que algumas colocando aqueles aparelhinhos assim, e ela fica assim, gesticulando na rua e falando e tal, etc. Parece uma louca. E ele disse assim, eu parecia louco para as pessoas, porque eu vivia nessa comunhão, trabalhando e nessa comunhão intensa com o meu Pai, o meu Salvador, sou nova criatura. E os poderes que a gente tem são de falar sempre sim, sim e não, não. Nossa palavra não é mentirosa mais. Esse é o nosso poder, não é? O nosso poder também é fazer tudo em nome de Jesus. Então, quando pensamos em como é que o homem crente ele se comunica com Deus o tempo todo, e ele faz as coisas em nome de Deus. Então ele fabrica uma peça, ele vende um produto, ele dirige um carro, ele se relaciona com a mulher dele, ele se relaciona com os filhos dele, e na medida do tempo que ele vai crescendo nessa vida cristã e se apropriando disso, ele vai fazendo isso em nome de Jesus. Mulher, eu te amo. Em nome de Jesus. Mas isso não é... Não. Isso é o que a palavra de Deus espera. Isso é o que a palavra de Deus espera. O que mais? Ele tem o poder de dar. Ele não é egoísta, ele não é egocêntrico, ele acaba fazendo isso. Então, Ford coloca isso. Os poderes disponíveis para a vida cristã são no que o homem é, no que ele diz, no que ele faz, no que ele oferece, e finalmente, a oração muito pode por sua eficácia. Ele conserta coisas, porque ele aciona o Deus bendito na vida das pessoas. Ele é um sacerdote. Então, quando alguém chega com algum problema, difícil, ele diz assim, pode deixar, eu vou consultar o meu Deus. Eu vou buscar o meu Deus. Eu vou falar com Ele a respeito desse assunto aqui. E já eu tenho uma resposta. Qualquer que for a que Deus me der, eu tenho a resposta. Vocês estão vendo o cristianismo em ação? Não estão? Eu estou conseguindo transmitir isso para vocês? Que é justamente este poder que Deus nos deu de buscá-lo e de saber que a nossa oração, a despeito de tudo aquilo que eu disse no começo, a gente não sabe orar como convém, os pensamentos de Deus são mais altos, entretanto a Escritura diz que nós podemos sim
invocar a Deus e obter respostas. Eu estou me lembrando de uma fala de Deus para Jeremias. E ele disse assim para Jeremias: clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas que você não sabe. Em outras palavras, tem muita novidade no ar. Toda vez que eu clamo ao Senhor, eu preciso ter a esperança e a convicção de que Ele vai responder, e Ele vai me anunciar coisas que eu ainda não parei para pensar. São novidades para mim. No caso de Jeremias, era a questão do exílio, de como ia funcionar o exílio. No nosso caso, é uma ideia a respeito do que fazer nas circunstâncias. Muito bem. O que a Bíblia promete em relação à oração? E a partir de agora, eu vou pedir a ajuda de vocês, se vocês enxergarem a letrinha lá, que vocês me ajudem lendo comigo os textos bíblicos. O que a Bíblia promete em relação à oração? A primeira coisa é uma faxina da gente. Nós somos altamente contamináveis. O apóstolo Paulo diz que há 3 forças que agem na vida de um ser humano. Primeiro de tudo, ela mesma. Ela mesma. Mortos nos nossos delitos e pecados. A segunda é a pressão da sociedade mundana. Quando eu falo da sociedade mundana, eu falo do mundanismo que existe na sociedade. Na pobreza de qualquer coisa espiritual que a sociedade tem. Ela está voltada para fora de Deus. Ela não compreende a Deus, ela não aceita as coisas de Deus, porque parece que são loucura para ela. Entretanto, o que a Bíblia fala é que o mundo interfere na nossa espiritualidade o tempo todo. E a terceira coisa é o agente espiritual da maldade, é Satanás, com seus demônios, que tentam, sim, iludir a gente. O apóstolo mostra essas 3 fontes de maldade, de maneira que a gente se contamina muito fácil. Muito, muito fácil. O fato da gente ser crente não nos livra dessa contaminação. Não nos livra. O que nos livra dessa contaminação é a oração na forma de confissão de pecados. Então, a primeira coisa, quando você lê, por exemplo, o Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, bendize tudo que há em mim, não é? É Ele quem perdoa. Começa pela faxina. Então, vamos me ajudar na leitura. Vamos lá. 1, 2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Se você diz assim, olha, quando eu vou fazer oração, me faltam as palavras. A minha oração dura 2 minutos.
eu já não sei mais o que falar com Deus. Vocês viram quanto tempo a gente gastou falando essas coisas para Deus? Só esse item já é um item importante. Senhor, aqui, eu vou começar falando do meu portfólio de qualidades. Eu sou egoísta, eu sou pão duro, avarento, eu tenho inveja dos outros. Senhor, eu penso que eu vou valer para sempre, mas já estão me substituindo, eu estou sendo esquecido. Eu estou falando tudo de mim, tá? Eu não estou falando de vocês, não. Eu estou fazendo confissão pública. Mas vocês estão entendendo? Quer dizer, Senhor, eu não aguento isso aqui que a minha mulher faz, eu não tenho paciência com ela. Senhor, olha só, o meu filho foi mal educado comigo, eu estou com vontade de esgoelar ele. Por que eu faço isso? Primeiro, porque Ele mandou eu falar com Ele o tempo todo. A segunda coisa é que Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. E ao ser meu amigo, eu conto tudo para Ele. Esse negócio de chegar para Deus e dizer assim: ó Deus, seja louvado o teu nome. Isso é verdade, mas é necessário a gente dizer assim: Senhor, arruma a casa, porque ela é uma bagunça. Senhor, tem piedade de mim, porque eu sei o que eu sou. Eu procuro caprichar na minha aparência externa, mas o Senhor sabe a podridão que é aqui dentro. E eu preciso desesperadamente da tua graça. Então, olha o que acontece, a palavra diz assim: se você disser para Deus, apesar dele saber, mas se você disser, você está admitindo diante dele. Ele sabe tudo que você é, tudo que eu sou. Mas quando eu admito isso diante dele, ele diz: pode deixar, eu limpo você, eu vou limpar você, eu vou limpar você. E Davi diz isso: Senhor, tem compaixão de mim, apaga, lava, eu sei o que eu sou, tudo está sempre diante de mim. E é ele quem diz: olha, é muito feliz uma pessoa que tem a faxina que Deus faz no coração, né? Segunda coisa que a Bíblia promete em relação à oração é a gente saber fazer as coisas com as ferramentas que a gente tem, porque sabedoria é isso. Sabedoria é você saber mexer com as ferramentas que você tem. Então, você pode não ter estudo, você pode não ter feito uma universidade, você pode não ter feito um curso técnico, você pode não ter feito muita coisa, você pode não ser um teólogo. Entretanto, com aquilo que você estudou, com aquilo que você experimentou no seu cotidiano, você sabe usar com inteligência. Sabedoria é exatamente isso. É a capacidade que a gente tem de que com as ferramentas que a gente tem, a gente lidar com as situações. Só que as ferramentas que a gente tem na vida espiritual são providas pelo próprio Espírito Santo, não é? Então, vamos lá, vamos ler esta passagem. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus,
que a todos dá de que jeito? Com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Lá nos Provérbios: sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Senhor, aqui, eu estou com uma situação aqui na minha vida difícil, complicada. O Senhor me ajuda, por favor? O Senhor me diz que caminho tomar, por favor? Eu não quero bater cabeça, eu quero acertar de primeira. Tem passagens no Antigo Testamento que Davi o território foi invadido pelos filisteus, e ele diz assim: Deus, eu devo descer a eles? E Deus disse: vai, desce que eu vou te dar a vitória. E ele desceu e venceu a guerra. Eles voltaram a atacar em outra ocasião, e Davi disse assim: bom, uma vez Deus já fez isso, ou poderia ter dito, né? Uma vez Deus já disse para descer, então eu vou agora seguir a rotina, né? Porque é isso que Deus falou da outra vez, pode ser que ele esteja falando do mesmo jeito. Mas Davi faz assim: Deus, eu devo lá? E Deus diz: não. Você não vai bater de frente com os filisteus, você vai dar a volta. Pensem só, quantas milhões de alternativas se abrem quando a gente diz sim ou quando a gente diz não. Porque aquilo ramifica, né? Vai havendo um monte de possibilidades. Só Deus sabe qual é o caminho certo do labirinto das decisões. Então, se eu disser para Deus: Deus, olhe, eu conheço a minha profissão, eu sei como eu devo decidir essa questão, eu conheço bastante os equipamentos da minha área, mas eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Eu quero colocar o Senhor no primeiro lugar da minha vida. E a Bíblia nos mostra que toda pessoa que age assim é bem-aventurada naquilo que faz. Né? Por quê? Porque Deus está ajudando. E isso a gente trabalha a partir da oração. Um próximo capítulo é cura divina. E naturalmente, quando a gente pensa em cura divina, diz assim: tenho câncer, Deus curou, não tenho mais. Então a gente potencializa a cura divina, né? Para áreas assim de pico, coisas que aparentemente a gente não pode resolver. Mas a cura divina não se restringe a casos extremos, porque é intervenção divina na vida da gente. Nós não vimos que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos? O grande problema da gente está em determinar o que Deus vai fazer em nome da fé. Eu creio que Deus vai fazer isto agora. Não tem dúvida que a fé é uma coisa fantástica. Entretanto, nós temos que ponderar.
E eu vou dar um exemplo para vocês. 3 rapazes do Antigo Testamento não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. E Nabucodonosor chamou os 3 e disse: vou dar uma chance a vocês. Disse assim: ó rei, nós não vamos nos curvar diante da estátua. E o rei diz assim: que Deus pode livrar vocês de mim? E eles respondem: o nosso. Deus pode nos livrar, se Ele quiser. O direito de curar é dele. O direito de restaurar sempre foi dele, ainda que a gente queira isso. E ainda que a gente, em nome da fé, declare isso. O meu sogro estava com câncer no ventre. Então, um irmão nosso de antiga data, que tinha muita fé, ele chegou para o meu sogro e disse assim: Deus vai te curar. Em nome de Jesus, Deus vai te curar. E curou mesmo. Dali uma semana, meu sogro morreu. Deus curou. Não curou? Deus curou. De que jeito? Ele recolheu para si. Meu sogro não sofreu mais. Meu sogro está esperando a ressurreição do corpo, porque ele confessava Jesus Cristo como Senhor. Curou ou não curou? Curou. Não curou do jeito que o homem queria. Não curou do jeito que o coração queria. O coração humano queria. Mas curou. Eu não posso recusar isso. Deus curou meu sogro. Deus curou meu sogro. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus, ela nos diz claramente que a gente deve utilizar o expediente da oração para isto. Lembrando que a gente não sabe orar como convém. E o Espírito intercede de acordo com a necessidade que ele vê de se cumprir a vontade de Deus. Então vamos lá. Alguém de vocês está sofrendo? Faz o quê? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles lhe serão perdoados. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. No primeiro caso, muita gente tem dado mais atenção à questão da unção com óleo do que a oração. Mas o que Tiago chama aqui a atenção não é no ato de administrar o óleo, é o ato da oração. Porque ele diz que não é ele não está dando ênfase à unção do óleo para a cura, ele está dizendo que a oração da fé salva o enfermo. Não no sentido da redenção, mas eventualmente no sentido da comunhão, no sentido da restauração do corpo, no sentido do fortalecimento da fé, no sentido do desenvolvimento da pessoa. O meu pai tinha
mais ou menos uns 73 anos de idade, quando decidiu trocar uma luminária da garagem da casa onde ele morava. Então ele pegou uma escada, a escada que ele tinha era mais ou menos desse tamanho. Ele subiu na escada, ele pôs o pé no muro e ele subiu em cima da laje. E na hora de voltar, ele procurou o muro e não achou o muro. Então ele pisou no vazio e ele caiu em cima do degrau da escada de costas. De costas. E ele esmagou a 7ª vértebra dorsal. Ele ficou sem sensibilidade nas pernas. E ele, graças a Deus, não bateu a cabeça. Ele foi hospitalizado. A gente foi correndo para a cidade onde ele estava, morando. E chegando lá, o hospital disse: olha, nós somos um hospital pequeno, nós não temos como tratar seu pai. Estava comigo o pastor da igreja, quando a gente foi para o escritório da assistente social do hospital, e então ela disse assim: bom, quem são os senhores? Eu sou filho, e esse daqui é o pastor da igreja presbiteriana local aqui. Muito bem. Os senhores querem sentar porque vai demorar. Arrumar uma vaga para o meu pai num hospital de referência. Não é? Aí ela pega o telefone e ela liga para o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E ela disse assim: boa tarde, olha, nós temos aqui um caso de 7ª vértebra dorsal esmagada, e nós não temos condições de cuidar. Como? Pois não, pode deixar que eu providencio. Pôs o telefone e disse assim: quem são vocês? Ué, nós somos crentes em Jesus Cristo. É porque Deus está do lado de vocês. Quem me atendeu foi o chefe da ortopedia do Hospital das Clínicas, e ele disse: traz imediatamente, que a gente vai pôr ele aqui. E o meu pai foi para lá, fizeram cirurgia nele. Papai tinha 6 meses de tempo de recuperação previsto. Papai ficou 2 meses no hospital. E o papai não parava, era uma matraca, era uma maritaca. Papai não parava de falar, e não parava de falar de Jesus. Não parava de falar do Evangelho. Acho que mandaram ele para fora do hospital porque ele evangelizava todo mundo que ficava na enfermaria. E a musculatura do papai, obviamente, ficou em trapos, né? Mole, porque ele não fazia exercício nenhum, ele ficava imobilizado. Papai tomou uma providência. Quando ele foi para casa, começou a fazer fisioterapia em casa, né? Com uma pessoa com pezinhos, fazendo os movimentos para ele adquirir massa muscular. Mas o papai disse assim: eu gostaria de chamar o pastor e os presbíteros da igreja. Falei: por quê? Porque eu quero que eles orem aqui em casa. Não houve unção com óleo, mas eles foram lá e eles fizeram então um momento de oração. Os presbíteros da igreja, os anciãos da igreja, estavam em torno daquele enfermo. E o papai, com 4 meses, estava bom. Com Jesus Cristo, como ele tinha pressa, a coisa acontecia de imediato. Com o papai, disse: não, está tudo bem, ele tem uma casa para morar, ele tem uma cama, tal, etc. Deixa ele um pouco mais aí. Mas eu não tenho dúvida.
Quando ele ficava bravo com as coisas, dizia assim: escuta, o senhor está vivendo a sua segunda vida, quer parar? É mesmo. Aí ele se lembrava que Deus o tinha preservado. Eu quero dizer isso para vocês, que a gente não faz isso. Eu tive uma crente aqui na igreja que disse assim: reverendo, eu estou de mal com o senhor. Eu falei: o que aconteceu? Eu passei esta semana no hospital e o senhor não foi me ver. Eu falei: e a senhora falou com quem? Eu não avisei ninguém. Eu falei: olha, eu sou humano, se eu fosse Deus, eu saberia que a senhora estava doente, mas como eu sou humano, se a senhora não falou com ninguém. Agora, você, homem, que tenha um problema, faça isso que Tiago falou. Chame os presbíteros da igreja, esses caras têm que trabalhar. Chame os presbíteros da igreja, faça uma oração sobre o enfermo. Porque, meus irmãos, isso faz parte da vida cristã, nós experimentarmos o livramento de Deus. No segundo caso aqui, o que nós temos? Deus, eu quero um coração novo, eu quero uma nova mentalidade. Quando a gente é curado de um complexo, isso não vale. Quando a gente é curado de um trauma trazido, isso não é cura. Olha, antes eu era uma pessoa para baixo, Deus me levantou, Deus me deu uma nova perspectiva. Isso não é cura. A gente pensa de cura de câncer, mas a gente não pensa de cura da alma, a gente não pensa de cura da forma de pensar, de ser um novo homem, de ser uma pessoa mais animada, de ser uma pessoa mais alegre, de ser uma pessoa menos recalcada, de ser uma pessoa menos medrosa, de ser... A gente não pensa nisso como uma restauração que Deus faz, mas ela existe. E isso se deve também à questão das nossas orações. E a outra coisa, naturalmente, é a provisão das nossas necessidades. Quando nós pensamos nas necessidades, nós temos que olhar duas passagens. Vamos lá. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Nem tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Homem ansioso no plano divino, aprende a deixar a ansiedade para lá. E como é que ele aprende? Orando. Deus é o seguinte: está me acontecendo isso, eu estou preocupado para chuchu. Deus vai dizer: calma, eu estou no comando. Eu estou no comando. A segunda coisa, vamos lá. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Vá trabalhar, vá fazer sua parte, faça tudo em nome de Jesus, mas veja como Deus provê. Porque na hora certa Ele coloca o que é necessário.
Eu tive uma experiência nesse sentido, porque eu abandonei o meu emprego na GM, na General Motors do Brasil, eu ganhava bem, e vim ser pastor aqui, de tempo integral. E a vida ficou muito complicada, porque não tinha, naquela época não tinha mentalidade de pagar seguro médico para ninguém. Era o salário do pastor e, eventualmente, uma ajuda de custo para combustível. Mais nada. E eu vim ganhando 40% do que eu estava acostumado. Uma redução muito grande. E sem seguro-saúde. Um dia fui pregar em Itu, aniversário da igreja. Fui com o carrinho, voltei, e lá, normalmente, quando a gente vai pregar numa igreja em outro município, dão um dinheirinho para a gente pagar a gasolina. Não me deram. Eu acho que o sermão foi muito ruim. Não me deram. Eu voltei. E chegou um dia, passados acho que uns 2 meses, chegou um dia que eu tinha gasolina no tanque do carro para visitar o crente, mas não tinha dinheiro no bolso para comprar leite para os meus filhos. E não tinha saldo no banco. Mas eu saí de casa com uma raiva, porque eu falei, ó Deus, eu sou dizimista, caramba. Eu tenho gasolina no carro, mas não tenho dinheiro para o leite. Faça-me o favor. E fui visitar os crentes. Não sei de que jeito saíram aquelas visitas, mas eu fiz. Chegou de tarde, o carteiro tinha passado. E ele jogava as cartas na área, tinha uma área lá frente de casa, e ele jogava, e a Esther tinha uma planta chamada renda portuguesa, ela cria um espaço grande. Ele jogou as cartas, e uma delas ficou fora da vista, ficou assim, caiu no chão, e a gente não viu. Aí apurei os olhos, vi que tinha alguma coisa no chão, fui pegar, era de Itu. Abri, tinha dinheiro dentro. Reverendo, o senhor veio aqui há 2 meses atrás. E a gente não deu ajuda de custo. Está aí a ajuda de custo, viu? Desculpa. Aí eu entrei em casa com o rabo entre as pernas. Sabe cachorro quando... eu entrei assim, falei, Deus, desculpa. O senhor não precisava ter me respondido hoje mesmo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que se eu tivesse recebido aquele dinheiro, naquele dia eu tinha gasto. E eu não teria hoje o dinheiro para comprar leite para os meus filhos. Obrigado porque o senhor pensa lá na frente. Obrigado porque o Senhor cuida de mim. Isso já te aconteceu? Quantas vezes Deus está andando lá na frente, enquanto você está preocupadinho aqui, Ele está lá na frente pensando, e a oração faz isso. A gente abre o coração e a gente sabe que Ele está cuidando. Deus promete respostas. Vamos ler. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Vocês já fizeram isso?
Já fizeram isso? Escuta, eu quero pedir isso a Deus. Ah, eu também. Vamos fazer juntos? É por isso que é importante a gente ter um grupo de homens que sejam profissionais de várias categorias, entretanto que sejam pessoas que têm uma necessidade semelhante. Ô gente, eu preciso que alguém ore pela minha família. Vem cá, eu preciso também que ore pela minha. Nós concordamos nisso? Nós concordamos. Senhor, nós concordamos aqui entre nós. E nós sabemos que o Senhor está presente aqui, porque onde estiverem 2 ou 3, o Senhor estará conosco. Então nós queremos, diante do Senhor, colocar esse assunto. Nós concordamos aqui. Vamos nos lembrar que os pensamentos de Deus são mais altos, que a gente não sabe orar como convém, mas aqui a instrução é que a gente não está sozinho no processo. A gente pode chegar ao irmão e dizer, escuta, vamos orar sobre isso. Vamos continuar. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. O que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O reverendo Luiz Roberto é mestre nessa passagem, e ele poderia vir aqui e pregar mais 50 minutos sobre ela. Porque, de fato, Deus está dizendo que Ele tem um prazer muito grande em nos ouvir, em nos acolher e nos responder. Em Lucas, no texto paralelo, Ele oferece como dádiva o Espírito Santo. É interessante isto. Muito bem. Por que oramos? Gente, eu estou no começo da minha palestra. O que eu faço? Estou preocupado com o horário. Por que oramos? Para obter coisas de Deus. Nós precisamos, Ele é a nossa fonte. Então, para isto, o Ford colocou a oração de Jesus. E Jesus disse assim, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Olha o que ele pede. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. De cima para baixo, intervém. De cima para baixo, faz-se presente na terra. De cima para baixo, manifesta o teu nome a todas as nações. E aí vem a nossa parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas do mesmo jeito que nós perdoamos os outros. E não nos deixe ser vencidos pelo mal, pela maldade. Não deixe que a gente caia em tentação. Viu quanta coisa a gente pode pedir? Viu quanta coisa a gente pode pedir? Então, nós oramos para obter coisas de Deus, sim. O modelo da oração fala isso. Por que nós oramos? Para termos segurança e livramento. Vamos lá. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor
acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Essa experiência é de 1000 anos antes de Jesus Cristo, mais ou menos. Mas é uma fala importante, porque Deus quer se assegurar que nós sejamos pessoas que esperam nele. Não está dizendo que a gente não vai passar nervoso, não está dizendo que a gente não vai passar angústia, que não vai ter sofrimento. Não fala dessas coisas. Está falando que ele contribui para que a nossa vida interior e a tomada de decisões da gente seja mais focada, mais tranquila, seja mais abençoada. Não é? É por isso que nós oramos também. O que mais que eu posso dizer? Para mantermos contínua intimidade com Deus. Então, os versículos que falam disso, falam da perseverança. Vamos lá. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e façam o que na oração? Perseverem na oração. Aos Colossenses, Paulo disse, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Eu queria falar, então, que oração não é necessariamente uma cerimônia, um ato que você tem que fazer ajoelhado, de pé, com o rosto no chão, nada disso. Oração é um estado contínuo de comunicação com a divindade. Eu dou uma pálida ideia. Você pega o seu celular e ele tem 4G, 5G, sei lá quantos G, não é? E o que acontece? Acontece que na medida que você anda, que você transita, você sai de uma torre para outra torre. É assim que funciona, gente? É assim que funciona? Então você está continuamente conectado, mesmo que você não esteja olhando o celular, vendo o celular, ele está conectado. Ele está desligado no seu bolso, mas ele está conectado. Se você acionar o celular, ele imediatamente se conecta à internet. Eu queria que você fosse o celular de Deus. Porque a oração é mais ou menos isso, é você estar conectado o tempo todo, a consciência da presença de Deus naquilo que você é e naquilo que você faz. O estar do lado do Senhor. Então a imaginação às vezes é muito interessante. Você está no trânsito, aí você começa a conversar alto com o Senhor, como se ele estivesse no banco do passageiro. Falei, ô Senhor, eu estou com uma pressa doida e esse trânsito aqui, o que a gente faria nesse caso, hein? Isso é oração. Do mesmo jeito que a gente fala, ó Deus, e falar no banco do carro, é a mesma coisa. Estar conectado, é isso que ele quer. E Paulo dizia assim, continuamente. Então ele diz no terceiro texto, estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. Para isso, a gente tem que estar conectado. Para que tudo isso aconteça, a gente tem que estar conectado. Agora vem a parte difícil da palestra. Por que a gente não tem resposta? Porque se a gente faz oração, se eventualmente a gente ora, tudo isso que eu falei
eu quero consultar você e o seu coração. Quanto tempo você gasta com Deus diariamente? Quanto tempo? Será que é possível, no meio de assuntos técnicos, assuntos de trabalho, assuntos de relacionamento, Deus está presente e está ali assistindo e participando? Porque a ideia é essa. O estar em oração é exatamente isto, de você estar consciente da presença de Deus ali, com o que você está fazendo. Então, se eu não faço oração nenhuma, se eu levanto e já vou pensando no trabalho, eu já vou pensando nas coisas que eu tenho que fazer naquele dia, sem antes dizer, Deus, eu só acordei porque o Senhor quis. Eu estou sem dor de cabeça porque o Senhor quis. Não é? Se nós pensarmos isso, mas se eventualmente nós não fazemos oração, como é que a gente quer se conectar, ter a sabedoria, ter a força de Deus? Não dá. Então, Tiago diz assim, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, porque vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Nada têm, porque não pedem. Eu não vou incomodar a Deus. Tem que incomodar a Deus. Porque é isso que Ele quer. E Tiago continua dizendo, pedem e não recebem porque pedem mal. Está certo que a gente não sabe orar como convém, ninguém sabe. Mas além de orar como não convém, eventualmente a gente pede mal. E eu queria dizer que às vezes Deus dá, hein? E aquilo fica uma desgraça o resto da vida. Né? Senhor, eu quero casar, que seja feita a tua vontade, contanto que seja Mariazinha. E a Mariazinha vai ser um inferno na tua vida. Deus atendeu sua oração, mas Ele deixou você comendo grama. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbajarem em seus prazeres, gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É muito forte o que Tiago fala aqui. Por que as nossas orações não são respondidas? Porque elas são feitas com coração impuro. E o Salmo diz assim, venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca e com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Senhor, eu quero que o Senhor trate dessa área da minha vida, mas aquele vício eu não pretendo abandonar, viu? Não dá para fazer isso. Não dá. Não dá para fazer isso. Essa barganha não tem. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Crescimento é quando a gente consegue dizer essa última frase. Por que as nossas orações não são respondidas? Porque falhamos no permanecer em Cristo e a sua palavra. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Os discípulos precisavam trabalhar, eles precisavam de toda a capacitação, e Jesus disse, vocês terão.
Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos.